Olá! Você já ouviu falar sobre os milagres eucarísticos? A Igreja reconhece mais de 130 deles ao longo de 2000 anos de história. Para nós católicos, a própria Eucaristia é um milagre, é um mistério da fé e é a prova do amor de Deus por nós. Você acompanha a partir de agora um programa especial sobre os milagres que envolvem a Eucaristia. E para falar sobre o corpo e o sangue de Cristo presentes no pão e no vinho consagrados, nós escolhemos um lugar também especial, a Casa de Deus, o local onde o milagre da transubstanciação acontece todos os dias. E para conversar com a gente sobre os milagres eucarísticos, eu recebo aqui o padre Marcos Funchal, que é vigário judicial da Diocese de Osasco, em São Paulo, e também pároco da paróquia São José, em Osasco, e o Monsenhor Rafael Capelato, que é pároco da Catedral Metropolitana de Campinas, no interior de São Paulo. Padre Marcos, obrigada pela presença. Muito obrigado pelo convite. Deus abençoe esse encontro aqui. Amém. Monsenhor Rafael Capelato, também muito obrigada por aceitar o convite e estar aqui com a gente hoje. Eu que agradeço, Renata, agradeço essa oportunidade de poder compartilhar fraternalmente, não é, com o nosso irmão, com vocês, esses temas tão importantes para a nossa fé. E com certeza. E claro, a gente vai conversar bastante hoje aqui sobre os milagres eucarísticos, mas para começar a nossa conversa, eu queria explicar para todos que estão nos assistindo, para todos os católicos, começar pela Eucaristia, porque é algo que está presente na nossa vida, é a parte mais importante da nossa fé, mas que muitas vezes acaba passando, né, no nosso cotidiano. A gente esquece a essência do que é a Eucaristia. Então, por favor, gostaria que vocês nos explicassem o que é a Eucaristia. Monsenhor. Muito bem, evidentemente a palavra Eucaristia significa ação de graças, não é? E nos remete ao episódio bíblico de Jesus que, reunindo os seus 12 apóstolos, no contexto de uma ceia, de uma refeição ritual que recordava a Páscoa judaica, instituiu este sacramento, não é, do seu corpo e sangue. Todos conhecemos bem o relato bíblico. Jesus, estando à mesa com os seus, reparte o pão, diz: isto é meu corpo, tomai dele, comei todos vós. O mesmo faz com o cálice de vinho e diz explicitamente: isto é o meu corpo, isto é o meu sangue. E diz ainda mais: façam isto para perpetuar a minha memória. Então eu penso que estes elementos que decorrem dos relatos bíblicos para nós são muito importantes. A afirmação de Jesus, não é, categórica, sem qualquer sombra de dúvida: isto é o meu corpo, ao partir o pão, isto é o meu sangue, ao compartilhar o cálice, e fazendo desse modo perpetuar a sua memória, a memória da sua entrega. A ceia, a última ceia de Jesus com os seus, se dá pouco antes da sua definitiva entrega no Calvário, né? A sua paixão e morte de cruz. E as comunidades cristãs, dali para frente, sempre buscaram repetir o gesto de Jesus, perpetuar a sua memória, atualizar a sua presença por esta celebração de ação de graças ao Pai, que nos deu o seu Filho Jesus Cristo, por meio do qual nós fomos salvos. Padre Marcos, essas palavras de Cristo, então, na última ceia: isso é o meu corpo, isso é o meu sangue, significa que nós não temos representação de Cristo, nós temos Cristo na Eucaristia. Você recordou bem, Renata, como o Padre Rafael acaba de dizer, claramente a fé da Igreja é não de uma representação simbólica daquela última ceia ou daquele momento em que Jesus estava com seus discípulos, mas de fato nós cremos pela fé da Igreja que
ocorre a atualização sacramental no momento da celebração da Santa Missa do mistério pascal de Cristo, onde ele se entrega verdadeiramente como comida e como bebida espirituais, o seu corpo, o seu sangue, sua alma e a sua divindade. A isso a Igreja ela chama, né, de milagre da transubstanciação, aonde se opera uma verdadeira transformação na matéria, a substância daquela matéria que antes era pão ázimo, né, pão feito de trigo e água sem fermento e vinho misturado com uma gota de água, e aquela matéria, por uma ação direta e sobrenatural do Espírito Santo, se tornam aquilo que antes não era, que é o corpo, o sangue, a alma e a divindade de Jesus, que está ali realmente presente. Esta é a fé que nós recebemos dos apóstolos, por isso que São Paulo, na carta aos Coríntios, vai dizer: eu mesmo transmiti aquilo que eu mesmo recebi, que Jesus, na noite em que ia ser entregue, reuniu os seus apóstolos, o relato como o Padre Rafael acabou de dizer. Então, a Igreja sempre celebrou a Eucaristia para fazer memória deste sacrifício que Jesus realizou de maneira cruenta, né? A Igreja usa essa terminologia, né? O sacrifício cruento, que é o sacrifício com o sangue, com os pregos, realizado na cruz, né? No momento em que ele sobe ao Calvário, e na missa ocorre um sacrifício, o mesmo sacrifício, porém de modo incruento, sem esses sinais do sofrimento, mas realmente é o mesmo sacrifício. Uma vez eu li uma comparação interessante que dizia que o sacrifício de Cristo é sempre atual, e cada missa é como que faz a conexão com aquele único sacrifício e torna ele presente aqui na missa. Quer dizer que 2000 anos depois, ainda todos os dias, nós relembramos aquele momento do sacrifício de Cristo. E eu falei também na abertura do programa aqui sobre milagres e que a própria Eucaristia é um milagre para nós católicos, mas nós também atribuímos a palavra milagre a ações extraordinárias ou ações inexplicáveis, que a ciência não explica. O que a Igreja entende por milagre? Você disse bem, né, Renata? Por si só, a Eucaristia, a Santa Missa, que faz a memória e atualiza o mistério pascal de Cristo, já é um milagre, né? Ali temos a presença real de Jesus no seu corpo, sangue, alma e divindade. Mas é fato que nós, humanamente falando, precários como somos, né, precisamos da misericórdia de Deus, misericórdia pedagógica, eu diria, para que Ele toque a cada um de nós pela dimensão sensorial da nossa vida. É fato que não é preciso ver para crer. Jesus disse isso a Tomé depois da ressurreição, não é? Feliz és tu, Tomé, porque vendo acreditaste. Mais felizes os que sem ver acreditam e acreditarão. Nós precisamos do ver para crer, muitas vezes. Mesmo se dizemos não preciso, mas vendo e acreditando, a minha fé se fortalece. Então, o milagre, ele toca diretamente os nossos sentidos de uma dimensão muito humana. Deus torna ainda mais explícito, escancarado o mistério do seu amor aos nossos sentidos. Então, no caso da Eucaristia, se vejo as espécies do pão e do vinho consagrados e os vejo de fato também mudados
não é? Na aparência, a minha fé se fortalece. Porque existe uma dimensão substancial que eu não preciso ver, a transubstanciação. Não é mais pão, é o corpo do Senhor, não é mais vinho, é o sangue do Senhor. Ainda que na aparência continue, entre aspas, parecendo pão, parecendo vinho. Mas quando também a aparência se modifica, confirmando a mudança substancial, então ali não pairam mais as dúvidas que até poderiam rondar a minha fé. É a misericórdia de Deus por nós humanos. Padre Marcos, além do milagre da Eucaristia, nós temos relatos de muitos outros tipos de milagres, digamos assim, curas, ações que a ciência não explica. Como que a Igreja dá o aval para que um milagre aconteça? É um processo longo, demorado? Sim, e inclusive é muito criterioso. Por exemplo, para que a Igreja ela chegue à conclusão e diga isso é um milagre, antes ela teve toda uma prudência para fazer toda uma análise com os instrumentos que ela possui e que a humanidade possui. Por isso que é importante dizer que o milagre é um fato sobrenatural que diz respeito à fé, porém que ele só é milagre porque a ciência humana não explica aquele fato pelos meios que ela possui naquele momento. Então, a Igreja ela faz questão de ela mesma pedir que cientistas isentos, não religiosos, de organismos assim, laicais, que instituições, academias, universidades façam estudos para que possam de fato dizer se aquele fato foi ou não milagre. Só para dar um exemplo, das milhares de curas que ocorreram e ocorrem em Lourdes, por exemplo, que é um dos lugares mais famosos, assim, onde ocorreram muitas curas sobrenaturais, somente um pouco mais, menos de uma centena delas é que a Igreja diz, é um milagre. Porque, de fato, não aqueles milagres específicos não podem ser explicados pela ciência. Não puderam ser explicados pela ciência. Aí é um fato muito interessante também, porque a Igreja conta totalmente com a ciência. A fé e a ciência andam juntos, né? A Igreja precisa do aval da ciência. Sim. É isso. Com certeza. Eu diria até que o milagre, né, padre, ele supõe duas dimensões. O milagre, ele é um fato, o senhor falou, um fato sobrenatural. É isso mesmo. Ele é histórico, não é? Ele não é uma fantasia, não se forja, não se maqueia uma situação. O milagre é um fato historicamente comprovado. Não é um conto de fadas. Não é um conto de fadas, não é uma mentira construída. Ao mesmo tempo, é um fato histórico, mas que se desconecta totalmente das categorias deste mundo. Então, suplanta a nossa dimensão espaço-temporal, as regras ou as leis da vida, porque justamente é sobrenatural. Está além de tudo aquilo que é corriqueiro ordinário, por isso é excepcional, é extraordinário. Então, a Igreja, sabiamente e prudentemente, vai sim buscar o auxílio, a ferramenta da inteligência científica para que se constate. Primeiro, não é uma mentira, não é uma coisa forjada, criada artificiosamente. Segundo, de fato, extrapola toda a normalidade das situações da nossa vida. Então isso é muito interessante. Precisa se constatar que é um fato histórico
e ao mesmo tempo que suplanta toda a lógica humanamente possível. E derruba o mito de que fé e ciência não podem andar juntas. Podem, e a Igreja sim. dá a demonstração de que andam sim. E o Monsenhor Rafael, Padre Marcos explicaram para nós então o que é a Eucaristia, o que é o milagre e também como acontece o milagre na Eucaristia. E como eu falei na abertura do programa, são mais de 130 milagres eucarísticos comprovados pela Igreja. Nós vamos abordar alguns deles aqui, os mais famosos, talvez, reconhecidos mundialmente, começando pelo milagre de Lanciano. O milagre eucarístico mais famoso aconteceu na cidade de Lanciano, na Itália, no ano de 700. Um dos monges do mosteiro de São Legosiano vivia com uma dúvida que o consumia. A hóstia consagrada seria mesmo o corpo de Cristo? O pão e o vinho não seriam apenas representações do sacrifício de Deus por nós? Aquela dúvida desapareceu durante a celebração de uma missa matinal no mosteiro. Enquanto o monge proferia a consagração, a hóstia se tornou carne humana e o vinho se transformou em sangue vivo na frente de todos os fiéis que estavam ali. Assustado e inundado de alegria, o monge proferiu: o Santo Deus quis desvendar-se nesse santíssimo sacramento e tornar-se visível aos nossos olhos. Eis aqui a carne e o sangue do nosso Cristo muito amado. Até hoje, a carne, que a ciência diz ser o tecido de um coração humano, e o sangue do tipo AB, o mesmo encontrado no Santo Sudário, permanecem intactos na Igreja de São Francisco, em Lanciano. Bom, o milagre de Lanciano aconteceu há 1.300 anos, um pouco mais do que isso, e ainda impressiona muita gente. O Padre Marcos esteve em Lanciano, viu pessoalmente o local e ainda ali, né, Padre, a hóstia e o sangue, a carne e o sangue em Lanciano, e é impressionante. É verdade. Estar naquele lugar foi algo espetacular. Eu queria voltar atrás num único detalhe que eu acho que vale a pena recordar sobre a questão dos milagres, né? Há aqueles que afirmam que claramente o milagre ele é como que um momento em que Deus ele demonstra claramente que ele aprova aquela decisão ou aquele culto que está sendo prestado ou aquele dogma de fé que está sendo proclamado pela igreja. Então ele como que faz a sua assinatura, né? Como se fosse a assinatura de Deus, a digital que Deus dá para aquela situação. Então, lembrando disso, então, de fato, termos milagres eucarísticos é de fato para Deus confirmando: eu que estou presente no Santíssimo Sacramento, na celebração da Santa Missa, mas eu permaneço também presente no tabernáculo, no sacrário, onde eu, como diz aquela música muito que todo mundo gosta, né? Jesus Cristo está realmente de dia e de noite à espera de que cheguem aqueles que vêm adorá-lo. Então, falando só especificamente do milagre de Lanciano, né? O que me chama muito a atenção é a precisão do milagre, como Deus quis ser preciso, né? O milagre, para quem não sabe, né, já viu alguma coisa, o sacerdote, enquanto celebrava a Santa Missa, no momento em que celebrava, ele teve uma dúvida, foi atacado de uma dúvida de fé. Mas era um homem piedoso e pedia a Deus que aquelas dúvidas deixassem o coração dele. E no momento em que ele celebrava a missa, e normalmente a missa, o sacerdote celebrava chamado na posição coram Deo ou versus Dei, né? Era ele que via a hóstia, os fiéis não viam. Então, quando ele celebrava, ele estava de costa para os fiéis e de frente para Deus. Por isso, é errado dizer assim que o sacerdote celebra de costa para alguém. Ele está de frente para a ábside, ou de frente para
o retábulo onde está o altar, né, naquela forma, naquele momento histórico, né? Hoje temos uma outra forma de celebrar a Santa Missa, onde se coloca o altar entre o sacerdote e os fiéis, para que todos estejam voltados para o Cristo que é oferecido sobre o altar. Mas lembrar que aqui o sacerdote, ao celebrar a missa, tomando a hóstia, ele percebeu que a hóstia havia se transformado, não mais com a aparência, né, como o Padre Rafael recordou, né, a aparência de pão, mas tinha se transformado num pedaço de carne viva, né? E o sangue havia coagulado em sangue vivo do ser humano, e os exames que foram feitos posteriormente a pedido da igreja, com o critério para que não se acusasse de que a igreja está propondo algum tipo de fanatismo ou questão anticientífica, né? Então, ele pediu que se fizesse exames, e ao fazer os exames, o que me chama a atenção a carne era um pedaço do miocárdio, tecido do miocárdio, do coração, portanto, e o sangue, a carne e o sangue têm o mesmo tipo sanguíneo. Que aqui inclusive são o mesmo tipo sanguíneo que estão no Santo Sudário. No Santo Sudário. Sangue AB. Isso é para não deixar dúvida na minha... E, claro, lá no ano de 700, a ciência era muito menos evoluída do que hoje, mas é bom deixar claro que foram feitos testes recentemente também, com a ciência moderna. Na década de 1970, foram feitos os últimos testes ali em Lanciano. Quer dizer, Monsenhor, é para não deixar dúvida mesmo. Sem dúvida. Inclusive, estes resultados da ciência, que o Padre Marcos acabou de citar, não é? São resultados da ciência contemporânea, de 1970 para cá, né? Antes disso, inclusive, as espécies, né, do corpo e do sangue do Senhor eram conservadas sem muito aparato, a gente diz assim, muito aparato hermético, ou seja, não eram conservados dentro de recipientes criteriosamente inertes às ações do tempo. Isso é mais um fator que comprova o milagre, porque poderia perfeitamente ter se corrompido, não? A espécie da matéria, da carne, mesmo do sangue. O natural seria que isso acontecesse, não? A corrupção do elemento, da matéria, e no entanto isso não aconteceu. Hoje, todo o aparato de conservação, o relicário, a estrutura do relicário, prevê controle de temperatura, não é? Todos esses elementos importantes, mas que não são salvaguarda de preservação. A ciência já confirmou, é uma coisa excepcionalíssima, não é? Estes elementos se conservarem desde o século VIII até agora. Então, chama demais a atenção, e não chama a atenção só ao entendimento, mas toca o coração, sensibiliza a fé. Na verdade, o entendimento racional, acho que fica até de lado em casos como esse, né? O que toca a nossa fé, toca o nosso coração. Saber que foi, inclusive, também o que a ciência comprovou, que é carne do tecido do coração, como o Padre Marcos falou, retirado de uma pessoa viva. Isto. É mais extraordinário, é um fato mais extraordinário. Até hoje, né, é como se aquela carne, aquele tecido do miocárdio e os coágulos de sangue fossem extraídos de uma pessoa há pouco tempo. Não é? E já passaram tantos anos. Mais de 1000 anos. Mais de 1000 anos. E além do milagre em si, que é, para nós, toca o coração, eu acho que é importante nós falarmos o que aconteceu com o coração daquele sacerdote, naquele momento, que claramente conta a história, acreditou e pediu para que todos os fiéis contemplassem e adorassem Cristo vivo naquele momento. É um sinal da misericórdia de Deus para com aquele sacerdote? É verdade. E, inclusive, isso é importante, acho, dizer, né?
que os milagres eucarísticos, para nós sacerdotes, causam um certo constrangimento. Por quê, padre? Na sua grande maioria, os milagres ocorreram num momento em que o sacerdote duvidava daquilo que ele estava realizando. Ou até tem milagres eucarísticos, por exemplo, que foi um ato de descuido de um sacerdote que colocou uma hóstia no breviário e depois, quando esqueceu e quando foi abrir, a folha, as páginas do breviário estavam ensanguentadas, né? Então, de fato, para nós sacerdotes, estar tão próximos de Cristo na Eucaristia é sempre aquela mesma sensação e aquele mesmo convite de Deus a Moisés, né? Cuidado, a terra que você está pisando é uma terra sagrada. E naquele sacerdote, e assim em todos os sacerdotes, deve ser isso que deve despertar os milagres eucarísticos. Bom, a gente vai para um rápido intervalo e na volta tem mais conversa sobre os milagres eucarísticos. Até já! Voltamos com o especial Milagres Eucarísticos direto da Basílica do Carmo, na cidade de Campinas. Antes de continuarmos, vamos ouvir o que o padre Wilson Lazarotto tem a nos dizer sobre os milagres eucarísticos sob o olhar da metafísica. O que é o milagre? O milagre é uma alteração inesperada, ou melhor, não normal da natureza. As coisas da natureza têm uma constância. Bota-se um ovo, vai nascer um pintinho. Se começa a chover, vai molhar a terra. Tem uma constância no mundo. O milagre é algo que supera, que modifica essa constância da natureza. Pode modificar essa natureza de dois modos, ou por corrupção, ou por uma causa inesperada. Por corrupção, não sei. De repente, nasce um ovo sem a gema. Então, um ovo que, por alguma razão biológica, uma razão fisiológica daquela galinha, nasceu sem gema. Não, o milagre é um defeito genético. Outra coisa é algo que vai além da mera explicação genética de qualquer defeito, que é o milagre, né? Na Eucaristia, acontece um milagre desse gênero. De algo que deveria ser apenas pão, forma-se o corpo do Senhor. Como é que isso acontece do ponto de vista metafísico? Aristóteles define que as coisas ou são substâncias ou são acidentes. Explico. Substância, um cachorro, uma galinha, um ser humano, uma mesa. Ou um é um acidente, um cachorro branco, o cachorro pode ser branco, preto, amarelo, pode ser pequeno, pode ser grande, pode ser gordo, pode ser magro. E essa parte gordo, magro, quente, frio, são os acidentes. O que acontece na Eucaristia? Na Eucaristia, muda-se a substância. O que é a mudança substancial? Bom, imagine nós seres humanos, temos o nosso corpo, que agora é um corpo vivo, um corpo que respira, um corpo que tem todas as suas atividades, que pensamos, que falamos, que amamos, um montão de coisas. E, de repente, por fatalidade, morremos. Esse corpo deixa de ser um ser humano e passa a ser um cadáver. Há uma mudança substancial. Já não tem ninguém naquele corpo. Aquilo ali agora, com todo o respeito que se deve ao corpo humano, que devemos enterrá-lo e tal, mas não é mais um ser humano. A alma dessa pessoa está no céu, será jogada com a graça de Deus, será a salvação eterna. Mas não tem naquele corpo mais um ser humano. Tem uma mudança substancial. O que acontece na Eucaristia? A mudança de substância. Deixa de ser pão, deixa de ser vinho e passa a ser o corpo e o sangue do Senhor. Só que acontece o seguinte, normalmente quando se muda uma substância, mudam-se também os acidentes. Pensemos numa árvore. Usa uma árvore, né? Para fazer uma cadeira, as mesas, as peças de um estúdio. Usamos uma árvore para isso. Muito bem. Quando eu corto a árvore e começo a usar essa madeira, os acidentes próprios, a cor, eu pinto aquela cadeira, eu pinto aquela madeira, deixam de manifestar-se. Em geral, uma mudança acidental, substancial, acompanha uma mudança acidental, né? O corpo humano é muito notório. Nós morremos, nosso corpo começa a ficar rígido, os acidentes, a temperatura
começam a mudar, começa a ganhar uma outra cor, a cor da pele daquele corpo. Há uma mudança também acidental. Na Eucaristia isso não acontece. Os acidentes permanecem. Continua tendo gosto de pão, continua tendo gosto de vinho, continua tendo a mesma textura do pão, a mesma fragilidade daquela hóstia, continua a mesma alcoolosidade daquele vinho. Continua estando presente ali, mas já não está o corpo, já não está o pão e o vinho, sim o corpo e o sangue do Senhor. Nos milagres eucarísticos, porém, acontece uma coisa maravilhosa. Aquilo que naqueles acidentes do pão e do vinho, nas espécies do pão e do vinho, já era o corpo e o sangue do Senhor, começam a receber também alguns acidentes próprios do corpo humano. No milagre de Lanciano, onde aquele pedaço de hóstia se transforma num pedaço de carne, ou aquele pouco de vinho que existia no cálice se transforma em sangue, né? Tem os acidentes próprios daquela matéria que seria o corpo e o sangue. Essa é a transformação do milagre eucarístico, né? Houve uma mudança de substância, primeiramente na Eucaristia. Aquilo que era pão deixou de ser pão, tornou-se o corpo do Senhor. Aquilo que era vinho deixou de ser vinho, tornou-se o sangue do Senhor. No milagre eucarístico, contra toda a probabilidade, voltamos ao tema inicial do que significa o milagre, que normalmente acontece mantendo-se as espécies do pão e do vinho, mantendo as aparências do pão e do vinho, sendo agora o corpo e o sangue do Senhor, retoma também aspectos ou acidentes, em alguns casos mais notórios, como o Lanciano, outros casos menos notórios, como apenas a queda de sangue num corporal, né? Ali há uma mudança também acidental. Os acidentes passam a ser os acidentes de corpo e de sangue, né? Em maior ou menor intensidade, de acordo com o milagre que aconteceu. Essa é a natureza própria do milagre eucarístico, né? E eles servem para reafirmar nossa fé, né? Algo que nós não víamos, apenas criamos, torna-se de algum modo muito mais manifesto. Aquilo que não é normal, que Deus se faça presente no pão e no vinho, aquilo que vai contra todas as leis da natureza, que o mesmo Deus esteja presente numa matéria finita, se realiza de modo pleno no milagre eucarístico. Quando Deus, por sua graça, atua de modo mais forte naquele milagre, um milagre sobre o milagre, já é um milagre eucarístico em si, e sobre esse milagre acontece algo extraordinário. Deus manifesta também o corpo e o sangue do Senhor ali presentes. O católico deve crer na presença real de Cristo na Eucaristia? Sim. São vários os motivos. Do ponto de vista da fé, o primeiro é a tradição. Nós recebemos um dom, né, através dos apóstolos, da revelação do Senhor, pelo qual, ao longo da história, sempre se acreditou que se apresenta ali o corpo e o sangue do Senhor. 2, vemos pelos frutos da Eucaristia, não somente do ponto de vista dos milagres enquanto tal, mas realmente quanto à recepção do corpo e do sangue do Senhor, trazem frutos espirituais, e vezes inclusive milagrosos para as pessoas que o recebem. 3, os milagres eucarísticos, enquanto tal, provam que Deus está presente. É necessário um milagre para crer? Não necessariamente, né? A fé vai além do milagre. Jesus no Evangelho falava de sinais. Mostra esses sinais para que, vendo esses sinais, vós possais crer. De algum modo, os milagres eucarísticos são essa confirmação de algo que em si não precisaria, basta a palavra do Senhor. Deus se fez carne, Deus se fez homem, e essa palavra é sempre veraz. Porém, ao executar o milagre, ao realizar o milagre, Deus nos mostrando, as minhas palavras foram uma coisa, e eu estou comprovando com essa ação que as minhas palavras são verdadeiras. Por isso o católico tem que crer no milagre. Ele não pode negar-se à evidência. O fundamento da verdade é a evidência. Quando eu vejo esse relógio, não tenho dúvida nenhuma que tem um relógio na minha mão, no meu pulso nesse momento. É evidente, todo mundo está vendo esse relógio balançar no meu pulso. Quando eu percebo o milagre, eu percebo a evidência. Aqui há algo que mudou. Deus atuou de um modo extraordinário. Não posso negar a realidade e a evidência do milagre. O ano era 1264 e a dúvida sobre a presença de Cristo na Eucaristia atormentava o padre Pedro de Praga. O sacerdote decidiu fazer uma peregrinação até Roma para rezar diante do túmulo de São Pedro e pedir a graça da fé. Já de volta à cidade de Bolsena, na Itália,
Padre Pedro viu a hóstia sangrar em suas mãos durante a consagração. A mancha do sangue vivo de Cristo pode ser vista até hoje no corporal que estava no altar no dia do milagre. O Papa Urbano IV pediu então que aquele corporal fosse levado até ele na cidade de Orvieto. Os fiéis conduziram a relíquia em procissão até o pontífice. Diante do milagre, o Papa ordenou que se celebrasse a solenidade de Corpus Christi em toda a igreja na quinta-feira, depois do domingo da Santíssima Trindade. Ainda hoje, o corporal sai em procissão todos os anos na festa de Corpus Christi. Esse milagre também, Padre Marcos, como conversávamos, mostra a misericórdia de Deus por um sacerdote. Também, como o senhor explica, também é um momento ali para tirar essa dúvida desse sacerdote e também deu origem a uma festa muito importante da igreja, né, Monsenhor, que é a festa de Corpus Christi. Com certeza. Eu tive também a ocasião de visitar a cidade de Bolsena e a cidade de Orvieto. Ambas na Itália. Ambas na Itália, não muito distantes uma da outra. E Bolsena, cidade de Santa Cristina. E este sacerdote, inclusive, a caminho de Roma, para em Bolsena para celebrar a Eucaristia na igreja onde se venera Santa Cristina, onde existem inclusive as catacumbas de Santa Cristina. E ali se dá o fato do milagre eucarístico. Como naquele contexto, nós estamos então no século XIII, né? Aliás, eu chamo o século XIII de um século todo ele eucarístico, porque são diversos acontecimentos, né, a confirmar o dogma da transubstanciação. Ele então, o sacerdote, leva o corporal tingido de sangue, né, no momento mesmo em que ele, na elevação da hóstia, via gotejar sobre o corporal o sangue de Cristo, reúne tudo aquilo e leva imediatamente para o Papa Eugênio IV. Né? E o Papa estava estabelecido residência em Orvieto. Naquele momento era normal que os papas não estivessem morando em Roma, por diversos fatores. Cidades do entorno, das imediações, acabaram sediando o papado e a cúria romana, né? Viterbo é outro exemplo, Gaeta e outras cidadezinhas do entorno de Roma. E Orvieto, então, acaba sendo o local do encontro entre o sacerdote, inicialmente incrédulo, e o Papa, que imediatamente manda se fizesse uma procissão com o corporal. Ali está o germe, a semente da solenidade de Corpus Christi. Vejam quanta coisa interessante, né? O Concílio Lateranense IV, 1216, que reafirma o dogma da transubstanciação. Depois, Santa Juliana de Liege, que com suas visões, revelações particulares, vê a lua com uma tarja e atribui aquilo à falta de uma data no calendário litúrgico que faltava, uma data para exaltar publicamente o Santíssimo Sacramento. Depois, este milagre de Bolsena e, em função dele, o estabelecimento da festa, da solenidade de Corpus Christi e, teologicamente falando, a solicitação a Tomás de Aquino para que produzisse todo o texto, os hinos e os textos da liturgia desta solenidade. Por isso que eu digo, o século XIII ele é eucarístico. E é o contexto uma série de fatores que se unem. Sempre na confirmação, né, de uma verdade de fé, da presença real, no caso de Jesus na Eucaristia. Em ambos os casos, tanto em Lanciano quanto nesse milagre de Bolsena e Orvieto, os sacerdotes creram na hora, não tiveram mais dúvida alguma. Os relatos que nos chegam são estes. E pegando uma ponte, um gancho aqui com o Padre Rafael, que colocou esse século, o século XIII,
para a nossa fé é fundamental e confirma aquilo que na verdade é o milagre, é Deus vir em socorro da nossa necessidade. Naquele ambiente, Padre Rafael, historiador, sabe, pode falar até com mais propriedade, que havia uma série de movimentos e de autores que colocavam em dúvida, né, a fé na transubstanciação e a fé na presença real de Cristo na Eucaristia. Vale lembrar o Berengário de Tours e outros tantos que quiseram como que lançar sombras sobre uma fé que já se mostrava consolidada na Igreja. E Deus vem em socorro através das luzes naturais da razão e do estudo teológico, através de Santo Tomás de Aquino, através de São Beato Duns Scoto e São Boaventura, né? Todos aqueles que naquela época, Santo Antônio também, de Pádua, que foram instrumentos, né, e os concílios, Concílio Lateranense IV, que definem a fé, mas também até o socorro sobrenatural. Eu acho interessante ver que é cumprimento daquela promessa de Nosso Senhor aos apóstolos, né? Eis que estarei convosco todos os dias, né? E, de fato, nesses momentos a gente pode sentir de verdade, né, Padre Rafael, o socorro mesmo que Deus dá para que não se paire dúvidas da nossa fé na Eucaristia. E esse socorro de Deus vem até os tempos atuais, até hoje, porque até agora nós citamos 2 milagres que aconteceram há muito tempo, um no ano de 700, o outro por volta do ano de 1200, mas nós temos milagres eucarísticos recentes também. O mais recente comprovado pela Igreja aconteceu no ano de 2013 na Polônia. Cidade de Lênica, Polônia, 2013. Uma hóstia consagrada caiu no chão e rapidamente foi recolhida e colocada em um recipiente com água. Poucos minutos depois, manchas vermelhas começaram a aparecer na Eucaristia. O bispo da diocese determinou que um fragmento da hóstia fosse depositado em um corporal e enviado à análise. Cientistas de 2 universidades chegaram à mesma conclusão. Os fragmentos pertencem ao tecido de um coração humano. E mais, as alterações se assemelham muito à de uma pessoa que passou por sofrimento. O Vaticano comprovou o milagre em 2016 e hoje a relíquia está em exposição para os fiéis. Esse milagre de Lênica, ele tem uma característica um pouco diferente desses outros 2 que nós abordamos. Foi uma hóstia ali consagrada que caiu e foi colocada na água. Eu queria que vocês explicassem, por favor, por que se coloca na água? É muito interessante fazer essa explicação, né? Que de fato o sacerdote, o modo como ele agiu é o modo previsto pela Igreja quando acontece. A Eucaristia não deveria, devemos cercar de todos os cuidados, a Igreja tem toda uma série de cuidados para manusear a Eucaristia, inclusive para os fiéis que não podem receber a Eucaristia de qualquer jeito, pinçando a Eucaristia como se estivesse pegando qualquer outra comida, deve comungar ou com as mãos postas como se fosse um trono ou oferecendo diretamente, né, que seja recebida na boca, conforme a orientação dada pela igreja local e pela discricionalidade do fiel, mas, acima de tudo, tem uma série de cuidados que se deve ter. Mesmo assim, pode ocorrer um acidente e cair uma hóstia na mão. Já aconteceu comigo, né, nesses anos de sacerdócio, né, aconteceu com ministros da Eucaristia que são muito zelosos dentro da comunidade. São acidentes, né? São acidentes. E quando acontece um acidente assim, a Igreja, ela
ensina que deve-se verificar bem onde é o local onde caiu, pegar a Eucaristia, levá-la, se ela tem condição de ser comungada, o ministro, o sacerdote, comunga imediatamente. Se não tem condição de ser comungada por algum tipo de contaminação, né, que pode ocorrer, então se coloca numa patena, se leva à sacristia e aí, para poder dissolver o Santíssimo Corpo e Sangue de Cristo, que estará presente enquanto estiver íntegras os acidentes da matéria, os acidentes do pão. Então, o modo correto de desfazer, entre aspas, a transubstanciação, desfazer a presença real, né? Então tem que fazer com que ela se dissolva em água. E no caso daquela hóstia, nesse milagre de Lênica, a hóstia não só não se dissolveu na água, como apareceu no centro da hóstia, uma mancha de sangue. E aí foi levado a estudo pelo bispo, porque a igreja prudente, ela não vai simplesmente, milagre, como que se fosse algo assim que pudesse assim, acontece todo dia, né? Como em alguns lugares, né? Pode se acreditar dessa maneira. Nós católicos não. Nós temos muito critérios para dizer que algo é milagre. Então, aí apareceu, e aí o bispo mandou fazer toda uma investigação, né, Padre Rafael, acerca daquela hóstia, para saber se era milagre ou não. Então, de fato, eu queria só chamar a atenção. O padre agiu corretamente, né? Ali, ele, diferente dos outros, ele agiu com o zelo que se pede. Recomendado pela igreja. E mais uma vez, né, Monsenhor Rafael, as características daquele sangue, daquela mancha, são as mesmas de todos os outros milagres eucarísticos que aconteceram, o mesmo tipo sanguíneo, também de uma pessoa viva. Mais uma vez comprova, tantos anos depois de outros milagres, foi um que aconteceu ontem ali no nosso tempo. E cientificamente comprovado, né? Então, tudo isso, como dizíamos já desde o início da nossa conversa, são reforçativos, né? Que a misericordiosa pedagogia de Deus nos oferece, no sentido de crer verdadeiramente, eu estarei convosco até o fim. E essa presença real, para nós católicos, a transubstanciação, não é abstração da cabeça de teóricos, mas decorre da leitura fiel da Sagrada Escritura, do Evangelho, né? Então a Igreja sempre, desde os seus albores, desde as origens, respirou o ar da verdade a esse respeito. Desde lá das primeiras comunidades, a fractio panis, a fração do pão. Depois, mesmo ao longo da história, com as modificações que o rito ou os ritos foram sofrendo, porque os ritos, historicamente, sofrem alterações, mas não o entendimento de que aquele pão repartido, aquele vinho distribuído, são de fato presença viva, real de nosso Senhor Jesus Cristo. E nós podemos entender que a misericórdia de Deus é realmente infinita, porque está na Escritura também, Cristo disse: felizes os que acreditam sem ter visto. E mesmo assim, Deus nos presenteia, digamos assim, com essas centenas de milagres eucarísticos. Nós não deveríamos acreditar sem ter esses milagres e mesmo assim temos os milagres? A quem muito foi dado, muito será pedido. Então, nós cremos, mas nos é dado ainda mais, nos é dado o fato extraordinário do milagre. Então, muito mais nos será pedido a nós que já cremos. Aqueles que em absoluto não creem, o milagre pode ser uma luz na escuridão.
para que passem a crer. Mas a nós que já cremos, o milagre se insere dentro desta afirmação de Jesus: a quem muito foi dado, muito será pedido. Quer dizer, é ainda mais o reforçativo da nossa fé. Então, o que é responsabilidade para nós, se desdobra em responsabilidade em nossa vida espiritual. Para nós sacerdotes que presidimos a Eucaristia diariamente e para todo o povo fiel, não é, que celebra conjuntamente na comunhão do amor que forma a Igreja, tendo Cristo no centro e se alimentando do seu corpo e sangue para fazer jus ao sentido da palavra cristão, ser como Ele, né? E à medida em que nos alimentamos dele, nos tornamos um pouco mais como Ele, né? Então, a nós que já cremos, é responsabilidade acolher o fato do milagre eucarístico, né? Um lembrete, né, Padre Marcos, de que esse milagre acontece toda vez que é celebrada a Eucaristia. Isso é muito importante. O que você acaba de falar, Daniela, é fundamental. Eu preciso ver um milagre eucarístico pessoalmente para que eu possa crer na Eucaristia? Não. O milagre ocorre já na sua comunidade, na sua paróquia, seja qual for o sacerdote que esteja celebrando. Aqui vale a pena lembrar que a eficácia do sacramento não depende da fé do ministro nem dos seus assistentes, porque o sacramento ele opera ex opera operator, quer dizer, pela própria ação direta de Deus através daqueles sinais sagrados. Mas, então, isso só pode, refletirmos sobre isso, só pode nos comprometer mais ainda, como o Padre Rafael disse: a quem muito foi dado, muito será cobrado. Termos maior fé na Eucaristia. E nesse sentido, para mim, como sacerdote, e até digo para todos os meus irmãos sacerdotes, aqueles que temos o privilégio, temos a graça imerecida de realizar, de ser instrumentos para que isso aconteça hoje na história, né? Para que, presidindo a Eucaristia, né? Nós sacerdotes precisamos ter muita fé no poder que Cristo concedeu à nossa fraqueza, à nossa pequenez. Bom, e aí cabe a nós, fiéis, Padre Marcos, rezarmos também pelos sacerdotes para que não parem essas dúvidas, como nós ouvimos nesses relatos de algum desses milagres eucarísticos. E eu acho importante também, para nós concluirmos a nossa conversa, dizer que muitas vezes nós esperamos ações e acontecimentos extraordinários para que a nossa fé se fortaleça. Mas o fortalecimento da fé acontece diariamente quando nós participamos da vida em comunidade, quando nós participamos da celebração da Eucaristia, participamos da vida da Igreja como a Igreja nos ensina todos os dias. Isso, inclusive podemos até dizer, eu enquanto fiel, enquanto sacerdote, ver um milagre eucarístico para crer na Eucaristia? Não. Nosso Senhor claramente já havia dito, né, que bem-aventurados os que não viram e creram, como foi recordado. E nós devemos crescer cada vez mais na nossa fé e também na nossa piedade para com a Eucaristia. O melhor modo da gente crescer e aproveitar essas ações extraordinárias de Deus é para que nós possamos ter muita fé na missa em que eu participo, lá na minha comunidade, rezar pelo sacerdote que celebra a Eucaristia, né, lá na minha comunidade, e cultivar também o amor por Jesus eucarístico no sacrário, né? Muitas vezes, nas igrejas, muitas pessoas entram e às vezes nem percebem, estão diante do maior de todos os milagres, que é Cristo realmente presente ali, diante do Rei do Universo,
e muitas vezes a pessoa não se lembra disso. Então, eu acho que é uma ocasião também importante para recordar a importância da adoração silenciosa, da adoração ao Santíssimo Sacramento e desse amor que devemos ter também pelo prolongamento da missa. A adoração eucarística diz que a missa se prolonga para depois dela, porque Cristo não quer só estar naquele momento, Ele quer estar sempre conosco. E São Pio X nos dá um ensinamento muito importante para a nossa fé também, né, Monsenhor Rafael? Que ele diz: eu acredito que Cristo está presente no sacramento da Eucaristia, porque Ele mesmo nos disse e porque a Igreja assim ensina. E isso já seria suficiente para a nossa fé. Exatamente. O fiel, o cristão, católico, no dia a dia da vivência da sua fé, não pode colocar o Cristo à prova. Não é? Como muitos pediam sinais, pediam provas, comprovações. Não. Basta-nos a palavra dele na última ceia. E basta-nos aquilo que a Igreja ensina na sua sã doutrina. Então, isso é tudo, isso é o fundamento, o alicerce da casa construída na fé. E eu diria, para finalizar também, que o dia a dia do cristão que se alimenta da Eucaristia, quantos fiéis que vivem da Eucaristia diária, não é? Que maravilha! Esse dia a dia deve fomentar, criar sempre mais em nós uma espiritualidade eucarística, viver de Cristo Jesus. E, a partir do altar, daquilo que celebramos, a partir do sacrário, da adoração eucarística constante, nós, no meio deste mundo que aí está tão confuso, sermos sinais do amor dele, da caridade, da solidariedade, da justiça e da paz. Que é o que ele nos pede diariamente. Monsenhor Rafael Capelato, obrigada pela participação no programa. Eu que agradeço a todos vocês por essa oportunidade e desejo que o amor de Cristo Jesus se incendeie sempre mais no coração de cada um. Que assim seja. Padre Marcos Funchal, muito obrigada também por aceitar o nosso convite e ter vindo aqui hoje. Eu que agradeço, Renata, agradeço ao Padre Monsenhor Rafael e dizer que foi uma satisfação poder ter essa conversa de um assunto que para nós, sacerdotes, é algo tão especial, né? Então eu me sinto muito honrado, espero que possa ter ajudado alguém a ter maior confiança e maior fé na Eucaristia, e peço que rezem por mim e para que eu creia cada vez mais naquilo que realizo no altar, celebrando a Santa Missa. Com certeza. Obrigada aos dois pela participação. A você que assistiu a gente até agora, muito obrigada pela companhia e nós todos esperamos que também tenha servido para ajudar você a fortalecer a sua fé. Muito obrigada por ter ficado com a gente até agora. Até a próxima.